Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1. Nessa videoaula a gente vai estudar a força magnética, que é resultante da lei de Biot-Savart, tá bom? Bem, a gente está sempre estudando essa questão de uma corrente elétrica que atravessa um fio. E aí aqui tem uma explicação, um experimento que ele é interessante para a gente entender um pouco sobre essa força magnética. Então aqui, imagina que a gente tem uma corrente elétrica que percorre um fio condutor, que são as partículas carregadas nessas cargas elétricas que se movimentam através de um fio. Bem, imagina aqui nessa situação que está sendo mostrada pela figura, que a gente tem um fio, tá bom? E a gente tem um campo magnético que aqui ele está, esse xizinho representa que esse campo magnético ele está entrando no computador, ele está entrando na folha, esse nosso campo magnético B. Ora, se a corrente elétrica for igual a zero, ou seja, não tem nenhum fluxo de partículas através desse fio, então não vai acontecer absolutamente nada, tá bom? Mas agora, se eu tiver aqui, passar a ter uma corrente elétrica atravessando esse fio, então passar a ter uma corrente elétrica apontada, por exemplo, para cima, o que vai acontecer? O campo magnético produzido por essa corrente elétrica, ele vai interagir com esse outro campo magnético que está aqui. E aí, consequentemente, o que vai acontecer com essa corrente elétrica? Ela vai se deformar de alguma forma. Bem, no caso dessa corrente elétrica estar para cima, esse deslocamento do fio vai ser para a esquerda. Enquanto, no caso da corrente elétrica estar para baixo, esse deslocamento vai ser para a direita. Tá bom? Então, sem corrente elétrica, percorrendo o fio, a força magnética é igual a zero. E o fio se mantém na posição vertical. Agora, quando uma força, quando a gente aplica uma corrente elétrica sobre o fio, ele se deflete para a esquerda, direção de menos y, que a gente está considerando que o y positivo é para cá, o y negativo é para lá, para a esquerda. Se a corrente elétrica for para cima, a direção de mais z, e ela se deflete para a direita, direção da corrente, se a direção da corrente for para baixo, for na direção de menos z. Então isso que a figurinha mostra para a gente. Então, se está tendo um deslocamento desse fio, é sinal que existe uma força, no caso aqui uma força magnética, de interação entre esses campos magnéticos. Bem, enquanto a força eletrostática ela ocorre pela interação entre as cargas elétricas, a força magnética ela ocorre pela interação entre esses loops de corrente. Então, se eu tiver, por exemplo, dois fios, vai ter uma força magnética, percorrendo corrente elétrica pelos dois, vai ter uma força magnética interagindo entre esses fios. Então, a fonte a fonte da força elétrica é a carga elétrica. A fonte da força magnética é a corrente elétrica. Tá bom? Bem, aqui vamos considerar então que existam dois loops de corrente, um fio condutor percorrido por uma corrente, formando um percurso fechado, e há uma distância R entre eles. Então esse vetor distância está representando a distância entre essas duas fontes de corrente elétrica. O R chapéu representa o vetor de deslocamento desse elemento de corrente. Isso é o vetor distância entre o I1dl1, que seria esse elemento de corrente do fio 1, e I2dl2, que é esse elemento de corrente do fio 2. Bem, a gente sabe que, lembrando lá da unidade 3, que esse vetor de deslocamento ele é igual a um vetor da posição do fio 2 menos o vetor posição do fio 1. Ou seja, o vetor de deslocamento é a diferença entre o vetor posição da corrente prova, que seria o fio 2, seria a nossa corrente prova, e o vetor posição da corrente fonte, que seria o nosso fio 1, que é a nossa corrente fonte. Bem, o que mostra pra gente? A força magnética ela tem uma constante, que é o μ0 sobre 4π, e ela se dá pela interação desses dois loops de corrente. Naturalmente, a relação entre eles é um produto vetorial, uma vez que a interação ela ocorre pela circulação dessas correntes,
desses campos, né? Dividido pela distância entre eles ao quadrado. Bem, a unidade da força magnética é a unidade de força, que é Newton. A densidade, a gente pode definir a densidade de fluxo magnético, então, de um loop de corrente como... Então, aqui, ó, se a gente pegar o termo dessa equação, μ0, 4π, se a gente pegar o termo I1 dl1 vetorial R dividido por R2, esse termo daqui representa a densidade de fluxo magnético da fonte, no caso. Então, ele é a densidade de fluxo magnético da fonte. A unidade dele é o Tesla, tá bom? E aí a gente pode reescrever. Se a gente substituir isso aqui por B, a gente pode reescrever, né, isso daqui junto com isso aqui, né, que a gente pegou também. A gente pode reescrever essa equação, né, em termos da densidade de fluxo magnético. Ou seja, né, a força magnética vai depender da corrente elétrica e do percurso fechado lá da fonte prova, né, da corrente elétrica de prova, e também da densidade de fluxo magnético da corrente elétrica da fonte. Tá bom? Da fonte, né, da corrente fonte. Observe que o campo B, ele depende apenas, aqui ó, o B, ele depende apenas da corrente elétrica da fonte, enquanto a força magnética vai depender de ambas as correntes elétricas, tanto a da fonte quanto a de prova, tanto do fio 1 quanto do fio 2. Então vamos considerar, né, um fio que forma um loop fechado, percorrido por corrente elétrica I, sendo colocado em um campo magnético B uniforme, ou seja, que não varia, como mostrado na figura. Significa que o campo ele é constante, ele não varia com x, y, z. Então a gente tem aqui ó, o nosso percurso fechado, né, o nosso percurso C fechado. Aqui tem uma corrente elétrica percorrendo esse percurso fechado e tem um campo magnético atravessando esse percurso fechado, sendo que esse campo magnético, né, essa densidade de fluxo magnético B, ela não varia com a posição. Então, para qualquer ponto que eu medir esse B, eu vou achar o mesmo valor. Significa que B é uniforme, tá bom? Ou constante. Bem, nesse caso, né, como B é constante, a gente pode retirar ele da integral. Então, voltando aqui para a nossa equação, a gente vai ter que a força magnética vai ser igual à integral fechada de C, que é o nosso percurso fechado, de I vezes dl, I é a corrente, dl é um elemento diferencial de comprimento desse percurso, vetorial B, que é o nossa densidade de fluxo magnético, B. Então aqui, ó, essa daqui é a nossa equação para calcular a força magnética. Ora, como B não depende do percurso fechado, ele não varia com a posição, então a gente pode tirar ele da integral. Então, ó, escrevemos a integral dessa forma daqui, ó. Vai ser o I, que também é constante, né, vezes essa integral desse percurso fechado, vetorial B. Bem, o que é uma integral de um percurso fechado? A integral de dl é a distância entre a origem e o destino. Então, por exemplo, se dl fosse uma linha reta, a gente teria que ver qual é a posição. Se aqui, por exemplo, for 0 e aqui for 10, esse dl vai ser de 0 a 10, que dá 10. Então, o dl, isso daqui, esse vetor, essa integral fechada, ela mede a distância entre dois pontos. Só que como a superfície é fechada, o que vai acontecer? Não tem início e fim. Então essa integral aqui vai dar 0. Consequentemente, essa força magnética vai ser igual a 0. Ou seja, esse resultado é consequência de a soma dos vetores de deslocamento de dl ao longo de um percurso fechado ser igual a 0. A origem coincide com o destino. Isso significa que a força magnética total em qualquer loop fechado, na presença de um campo magnético uniforme, é 0. Então, ainda que a gente tenha uma corrente elétrica e tenha um campo magnético, a força magnética não necessariamente vai ser diferente de 0. Ela vai ser igual a 0 se esse vetor, né, essa densidade de fluxo magnético, esse campo magnético for constante e o loop, né, de corrente for fechado. Então, nesse caso, a força magnética é 0. Tá bom? Então esse loop, né, esse loop de corrente vai ficar parado nesse caso. Ainda que tenha um campo magnético, esse loop de corrente ele não se desloca. Por quê?
porque a força magnética sobre ele é igual a zero. Agora vamos considerar um fio não retilíneo e aberto, ou seja, já não é mais um fio, um percurso fechado. É um percurso aberto, não necessariamente é retilíneo, tá vendo? Ele pode ser retilíneo ou não, tá? Colocado na presença novamente do campo magnético uniforme. Novamente, a nossa densidade de fluxo magnético é constante. Esse nosso vetor L representa a distância do ponto A até o ponto B. Essa distância aqui a gente vai chamar de L, justamente para resolver aquela integral, né, essa integral aqui, que já não vai ser mais fechada, porque o percurso não é fechado. Então, o resultado dessa integral aqui a gente sabe que vai dar esse L, né? E aí, nesse caso, vamos medir a força magnética. Olha o que acontece com a força magnética. Ó. É a mesma fórmula. Novamente, a gente vai tirar o B da integral, porque ele é uniforme. E o que acontece é que essa nossa integral, ela vai ser igual a esse vetor L. Tá vendo? É L com um tracinho em cima, que representa que ele é um vetor, né? Isso aqui é um vetor. Ele tem um comprimento, mas ele também tem uma direção e sentido, apontando da origem até o destino. Então, se a gente fizer esse produto vetorial, ó, da corrente vezes o vetor distância vetorial, o campo magnético, né? Nossa densidade de fluxo magnético, a gente vai obter essa força magnética sobre esse fio percorrido por uma corrente I. Ou seja, né, é igual ao produto vetorial entre a corrente multiplicada pelo vetor de deslocamento, L, né, que é um vetor direcionado de A até B, e a densidade de fluxo magnético. Bem, como exemplo, para a gente poder treinar um pouquinho essas duas fórmulas, né, principalmente essa fórmula aqui, vamos fazer um exemplo, né? Problema 3, que a gente tem um condutor, né, semicircular no plano XY percorrido por uma corrente elétrica. Então aqui a gente tem um fio, ó, que ele vem, a corrente elétrica ela circula dessa forma, ó. Ela circula em linha reta aqui na direção de X, depois ela faz uma semicircunferência, voltando lá para a origem. Lembrando que não tem origem, né? Qualquer ponto é origem e destino ao mesmo tempo, né? Que é um percurso fechado. Aqui a gente tem um campo elétrico B na direção de Y positivo. Tá vendo? E o que a gente quer calcular é essa força magnética, tanto nesse trecho, né, reto aqui, que vai de x igual a 0, né, até x igual a 2r, que é o raio, se o raio é r, então a distância daqui até aqui é 2r, que é o diâmetro. E também vamos querer calcular essa força magnética nesse semicírculo, tá bom? Que é a seção curva do fio. Bem, primeiro para essa seção reta, o que a gente tem que observar? Que o comprimento dela é igual a 2r, não é isso? E a corrente ela está na direção positiva de x, ó. Ela aponta para x positivo. Assim, quem vai ser o nosso L? O nosso L, que é o vetor de deslocamento, ele vai ter comprimento 2r e ele aponta para quê? Para x positivo. Então aqui está o nosso L. Bem, a gente sabe que nesse caso a fórmula da força magnética ela vai ser o I vezes L vetorial B. Quem é B? B, ó, ele é um B0Y, tá vendo? O B ele é um vetor, é um vetor, né, uniforme que aponta na direção de Y positivo. Bem, basta então a gente fazer esse produto vetorial. A nossa corrente é I, então a fórmula vai ser, ó, I vezes 2R na direção de X, vetorial B0 na direção de Y. Lembrando que o produto vetorial de x vetorial y é igual a z. E o resto é só multiplicar, né? I vezes 2r vezes b0. Então essa daqui vai ser a expressão da força magnética, né? que é a unidade dela é Newton, né? Ela está na direção de z, ela vai depender da corrente elétrica, vai depender do b0 e vai depender também de que posição r que a gente está, né? Qual é o valor de r? Tá bom? Bem, na letra B a gente quer agora calcular essa força magnética na região curva desse nosso fio. Bem, considerando o segmento de comprimento diferencial na parte do círculo, a gente tem que observe que como DL e B estão no plano XY, então o produto vetorial DL e B entre eles aponta na direção negativa de Z. Então aqui a gente tem o DL,
que aponta para lá, o B aponta para cá. Se a gente fizer o produto vetorial entre eles, ó, a regra da mão direita, a gente vai ter que circular daqui para cá. Circular daqui para cá, ó, é sentido horário. Sentido horário vai apontar para Z negativo, pela regra da mão direita. Então a gente já sabe que a força magnética vai apontar na direção no sentido, né, de Z negativo. Agora, o módulo de um produto vetorial, como que a gente calcula o módulo de um produto vetorial? Basta a gente fazer o dl, né, vezes o módulo de dl, né, o comprimento de dl, vezes o comprimento de B, vezes o seno do ângulo entre eles. Aqui, ó, o ângulo entre eles é isso aqui, ó, é esse φ, que é esse ângulo entre eles. Então, com isso a gente encontra o módulo. E aí, para achar o produto vetorial, é só multiplicar o módulo vezes o menos z, né, que é a direção do vetor. Bem, quem é esse elemento diferencial de comprimento? É um elemento diferencial de arco. É um r de φ. Então, o módulo vai ser um r de φ. Bem, quem é o módulo de B? O módulo de B é o B0. Então, vai ser simplesmente r de φ B0 vezes o seno de φ, onde φ, ó, é esse ângulo aqui e φ também é esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? E um dφ seria é esse ângulo, né? Um dφ seria um pedacinho desse ângulo. Observa só que para formar esse arco, o φ está indo de 0 a π. Tá vendo? Ele está dando meia volta, 180 graus, de 0 a π. Então, quando a gente for calcular essa integral, a gente vai ter que fazer, ó, força magnética é integral desse percurso, né, de dl vetorial B, onde esse percurso ele vai de 0 a π, não é isso? Podemos tirar, por exemplo, o i da integral, porque não varia, né, com φ. A gente, inclusive, pode tirar o r também da integral, pode tirar o b0 da integral. O único termo que importa para a gente é o seno de φ de φ. Tá vendo? Então, ó, o i, o b0, o r, até o sinal de menos a gente jogou para cá. Ficou só, aqui é a direção de z, ficou só o termo seno de φ de φ, que é a integral em relação a φ. Então, o termo seno de φ vai se manter. Bem, integral de seno é menos cosseno, né? Integral de seno é menos cosseno. Bem, aí substitui por π. Cosseno de π é menos 1. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 1. Cosseno de 0 é 1. Aí, o menos com mais vai dar menos 1. Aí, isso aqui vai dar o... Com menos, né, da fórmula da integral, né, vai dar mais 1, né? Então, esse resultado aqui vai dar 2. Né? Se fizer essa integral, depois façam ela com calma. Vocês vão ver que ela vai dar 2. Então, vai ficar menos i vezes b0 vezes r vezes 2. Ó, menos i vezes b0 vezes r vezes 2. E aí, aqui, só reorganizando isso aqui, né, mas é o mesmo resultado, a gente tem que essa força magnética na parte curva, né, sobre a parte curva desse fio, devido, né, desse fio percorrido pela corrente I, devido a esse campo magnético constante na direção de y positivo, é igual a menos i vezes 2r vezes b0 na direção de z, né, na direção de z negativo, por causa desse sinal de menos. E aí, né, o que acontece? Se a gente for calcular a força magnética nesse percurso fechado, basta a gente somar a força magnética nesse percurso, que é essa resposta aqui, com a força magnética nesse percurso, que é a segunda resposta. E aí, somando uma com a outra, o que acontece? O resultado dá 0. E a gente já sabe, né? Por que deu 0? Porque a força magnética em um loop fechado, quando o campo magnético é uniforme, é igual a 0. Então, esse resultado é consequência daquilo que a gente já sabia, né? Bem, observe que a partir desse momento em que estamos representando a força magnética ou a força elétrica, podemos criar exercícios de mecânica relacionando as forças magnéticas e elétricas com forças mecânicas, envolvendo ainda torque, né? ou seja, rotação de materiais. Significa que a gente pode pensar, por exemplo, em exercícios de mecânica, em que os corpos, além de estarem sujeitos a uma força, né, de tração, por exemplo, eles também estão carregados eletricamente, ou tem uma corrente elétrica passando por eles. Então, além das forças mecânicas, ainda vão ter as forças elétricas e magnéticas atuando sobre esse material. Então, esses exercícios, né, de soma de forças,
E a gente pode, inclusive, né, não apenas considerar a força magnética isolada, mas a gente pode considerar a força magnética com a força elétrica e com a força mecânica também, né, para criar problemas, né, para cálculo de forças. Tá bom? Bem, na próxima videoaula a gente vai entrar, né, na densidade de fluxo magnético, deduzindo a lei de Biot-Savart, para a gente entender ela com mais clareza. Tá bom? Valeu!